Doutor, o autismo é genético? Essa é uma dúvida, é um questionamento de praticamente todas as mães no momento da consulta. Em um momento ou outro, ou na revisão, ou numa próxima consulta, ela sempre tem essa dúvida, e é uma dúvida importante. Cabe, já que nós estamos orientando os pais para que eles tenham o maior conhecimento possível, que seja acessível, nós vamos hoje responder se tem uma participação genética no autismo. A resposta é sim. Toda criança que está dentro do espectro do autismo há um fator genético, ou seja, há uma causa genética. Nós acreditamos que 100% das crianças com autismo que estão dentro do espectro do autismo tem um fator genético que faz com que facilite o aparecimento do transtorno. Agora, se você tiver, por exemplo, duas crianças que todas as duas têm, por acaso, se tiverem uma facilitação, uma genética, uma carga genética, mas as duas, uma pode apresentar o autismo e a outra não. Qual é a diferença? Nós temos que ter a consciência, que existe a parte genética e existem os fatores extragenéticos, que aqui nós vamos chamar de fatores ambientais, ou seja, aquilo que está fora de mim. É a água que eu bebo, é o alimento que eu ingiro, é o ar que eu respiro, são as estimulações pelas quais eu sou submetido para desenvolver ou não o autismo. Nesta orientação rápida, nós temos, de um lado, a parte, sim, a participação genética. É preciso que uma criança que tenha autismo, eles tenham uma participação genética, ele tem uma facilitação, ele está mais propício, e é preciso também que entre em contato com os fatores ambientais para que, quando junta uma coisa com a outra, você pode aparecer os sintomas do quadro do autismo. Então, a resposta é sim, há uma participação. E por que todas as crianças que têm uma participação genética não vai ter o autismo? Porque o ambiente no qual ela está exposto pode ser diferente. Quando você tem duas crianças gêmeos de uma mesma placenta, que eles têm a mesma genética, e se eles estiverem sobre o mesmo ambiente, seguramente os dois vão ter autismo. Isso a gente observa muito na prática. Dois gêmeos idênticos, dentro de um mesmo ambiente, os dois vão ter autismo praticamente iguais. Agora, se eu pegar esses dois gêmeos idênticos e só um exercício de imaginação, e tirar um e botar num outro ambiente, vai para outro estado, para outro país, morar numa outra situação, um pode desenvolver e o outro não. Então, é preciso que haja essas duas coisas. Quando você vai conversar, vai analisar uma criança, o histórico dessa criança, a anamnese, para trás, o questionamento dos pais, do tio, você sempre vai encontrar alguém que esteja, mesmo que não tiver o diagnóstico, mas é muito comum que na família você vai encontrar um parente, ou pai, ou mãe, ou tio, ou avô, que tenha sintomas do autismo. E hoje já está aparecendo, quando você tem uma criança e ele tem o diagnóstico de autismo, você vai ver que os pais, mas eu também tinha isso quando era pequeno, eu também tinha isso. Então, tem muitos pais que estão sendo feito o diagnóstico depois do diagnóstico do filho. Eu queria esclarecer uma coisa sobre a genética. Existem algumas doenças que é uma coisa muito matemática. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo da anemia falciforme, onde se o pai tiver anemia falciforme e a mãe tiver anemia falciforme, o filho seguramente vai ter anemia falciforme. E aí vai tendo as variações. Se o pai tem e a mãe não tem, um percentual do filho vai ter. Se o pai tem traço e a mãe tem traço, 25% dos filhos vão ter anemia falciforme. No caso do autismo, essa genética é diferente. Você tem alterações gênicas
que facilitam o aparecimento do autismo. Então, não significa que aquela criança que tem essa participação genética, ele vai desencadear, porque é preciso que fatores. E no nosso organismo é uma coisa interessante, porque a própria natureza já coloca protetores. Então, eu tenho uma facilidade, eu tenho um gene defeituoso, vamos falar isso, eu tenho um gene defeituoso, mas para que esse gene defeituoso ele se expresse, ele se manifeste, é preciso que haja condições favoráveis. Então, se eu tiver vários fatores protetores deste lado, inibem o aparecimento desse gene errado, esse gene com defeito, então ele tem um defeito, mas se eu tiver os fatores protetores, vai fazer com que esse gene não expresse, ele fica silencioso. Agora, se eu não tiver esses fatores, esse gene vai ficar solto, sem nenhuma rédea, sem nenhum controle, e ele pode fazer aparecer. E esses fatores protetores, eles estão também dentro do nosso organismo. Depois nós podemos conversar sobre eles, mas eles estão dentro. Eu só quero que você entenda, neste primeiro momento, é que eu posso ter um gene com defeito, mas se eu tiver proteção, eu posso inibir a expressão desse gene. Do mesmo jeito, por isso que o ambiente ele tem importância, porque esse ambiente ele pode facilitar o efeito deletérico desse gene, ou o ambiente pode bloquear o efeito deletérico. Então, é por isso que o ambiente onde nós estamos vivendo, o ambiente onde está imerso essa criança, ele é importante para desenvolver ou não o quadro do espectro do autismo. Ainda sobre a genética, existe o que por classificação, por definição, por facilitação didática, o que se chama de autismo sindrômico e autismo não sindrômico. O que é autismo sindrômico são aqueles que estão associados a uma síndrome conhecida. Por exemplo, a criança que tem síndrome de Down, ele tem um percentual maior, uma probabilidade maior de ter sintomas do autismo. Então, ele tem uma síndrome básica, que é o síndrome de Down, e isso aqui vai facilitar, vai fazer com que ele tenha mais chance de ter o sintoma do autismo. A outra síndrome bem relacionada é a síndrome do X frágil, que ele tem um marcador genético, ele é uma síndrome individualizada, mas também ele pode evoluir, ele pode ter deficiência intelectual e sintomas do autismo. Existem várias outras síndromes com essa relação, então é importante que você saiba que o autismo pode estar presente e com maior intensidade, com maior frequência em determinadas síndromes. Não significa que toda criança que tem síndrome de Down vai ter sintoma do autismo, só que a probabilidade de ter é maior. E é claro que sempre está na dependência dos fatores ambientais aqui, aos fatores com que essa criança esteja ou não exposto. Existem aquelas situações onde há uma genética, mas sem ligação com a síndrome. São os autismos não sindrômicos. Aí o que é que acontece? Nos vários genes que nós temos aqui no organismo, algum vai estar com algum defeito. Então hoje já tem, na última estatística, mais de 1000 genes que estão relacionados com o sintoma do autismo. Toda criança precisa obrigatoriamente ser avaliado geneticamente? Não, mas é interessante que o faça quando houver recurso, claro. Isso vai ajudar a você ter uma definição, inclusive vai ajudar se você tiver o que a gente chama de aconselhamento genético. Então, o geneticista muitas vezes é acionado quando você tem um quadro de autismo. Então, nós já entendemos que todo autismo tem a ver com genética, isso a gente acredita que sim. Você tem aquelas síndromes que têm mais frequência do sintoma do autismo, sim. E tem aquelas situações onde você não tem uma síndrome, mas se for procurado,
pode encontrar algum gene que esteja com algum defeito. Esse defeito pode ou não vir a aparecer os sintomas do autismo. E aí você, por exemplo, você pode ter uma criança onde ela foi geneticamente avaliada e não se encontrou nenhum gene com defeito. Eu vou ter certeza de que não é genético? Não, apenas o gene ainda não foi detectado. Ou seja, hoje nós temos uma quantidade de genes alterados que tem relação com o sintoma do autismo, mas você pode vir aparecer outros e outros e outros e outros. Ou seja, não é uma coisa definitiva, mas teoricamente, pela estrutura do sintoma do autismo, nós acreditamos que há sim uma participação genética em todo caso de crianças que estejam dentro do transtorno do espectro do autismo. Outra dúvida que normalmente as mães têm, vamos supor que ela esteja no primeiro filho e essa criança tem autismo. E os outros irmãos, os outros filhos? Essa dúvida. Pode eu ter um segundo filho com autismo? Pode. Eu tenho muitas crianças, muitas famílias onde eu tenho 2 ou 3 filhos com autismo. Eu tenho algumas famílias, e não são poucas, onde você tem mais de um irmão com transtorno do espectro. Essa variação de intensidade, de severidade pode estar diferente, você pode ter um num grau, o outro no outro, mas há sim uma maior chance de a criança de uma família você tem mais de um, porque na prática a gente vê. Nós vemos na nossa prática famílias com gêmeos, com autismo, e se eles são idênticos, eles vão ter um quadro muito parecido, né? Quase que superpondo, quase que idêntico o mesmo quadro, algumas variações, que claro, nenhum de nós somos iguais, né? Nós temos, mesmo sendo gêmeos idênticos, você tem a mesma genética, mas você não tem 100% de igualdade. E essas crianças podem vir a ter irmãos também que esteja com o mesmo quadro do espectro do autismo. A severidade, o grau de intensidade vai variar, é claro, mas há sim uma participação. Agora, é claro, não significa que se você tem um filho autismo, o segundo obrigatoriamente vai ter. Ele tem maior chance de ter. Então, eu tenho também, do mesmo jeito que eu tenho famílias com mais de um filho com autismo, eu também tenho famílias onde você só tem um só e os irmãos são absolutamente normais. Então, há sim essa participação, mas não significa que se eu tiver um caso, uma família com um filho, o outro vai ter. Ele tem mais chance porque ele tem uma genética que é facilitadora para que ele tenha os sintomas do autismo.